Vamos ver se o Carlos volta agora. Eu sou o céu para suas tempestades. Deixa eu ver o Carlos. Carlos, acene se você entrou para poder eu lhe chamar. Vocês estão me ouvindo e vendo agora com o tempo certinho entre voz e vídeo? Ah, resolveu. Olha o Arley aí, ó. O Arley é o compositor da música que o Carlos canta de Ororo de Tempestade. Então é o Arley que devia estar aqui também batendo papo com a gente, porque é um entendedor também de Tempestade, tá vendo? O Arley e o Carlos tem um vídeo da Tempestade deles, a música deles no YouTube. Então qualquer coisinha, né, vocês dão um pulinho lá. No meu texto que eu escrevi, deixa eu ver se o Carlos já entrou. Não, aqui é o Alexandre, desculpe, Alexandre. Cadê o Carlos? 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 Enfim, enquanto o Carlos entra, eu escrevi um texto sobre a tempestade na minha monografia. Além do texto da tempestade na monografia, eu escrevi um texto para o meu blog. Então, se vocês forem no meu blog, savioreis.wordpress.com, vocês vão encontrar o texto da tempestade, né? Tempestade em Ansan. E aí, nesse texto que eu escrevi da Tempestade em Ansan, tem um link no texto para a música do Carlos, que ele canta com a música escrita pelo Arley, né? Ó o Carlos aí. Carlos, deixa eu chamar você. Peraí que alguém falou alguma coisa que eu não li aqui. É normal esse atraso, então relaxem. Está tudo dentro dos conformes, tudo funcionando. O bom é que vocês quase... Está faltando 5 pessoas ali. Eu contei 30, agora tem 25. Bota aí, compartilha aí, vai chamando gente para essa live. Depois, quando a live termina, já terminou? Cadê a live? E eu acho que o Carlos não entrou. Deixa eu adicionar ele agora. A tempestade estava em Salvador? Tava, a tempestade estava em Salvador, mas já foi. Na verdade, tá aparecendo o meu áudio. Aqui o vídeo tá travando. O seu áudio está aparecendo, eu só não estou lhe vendo mesmo. O vídeo não. Peraí, você... Deixa ele sair e voltar. Então, como eu estava falando, esse texto eu escrevi, está lá no blog. Se vocês forem no blog lá, vocês vão ver esse texto e outros textos. E nesse texto eu faço um link, tem um linkzinho para a música do Arley, que o Arley escreveu, que o Carlos cantou, belíssima. Tem a Márcia Short também, cantando junto com o Carlos. Vão lá no YouTube, tem um videozinho certinho. E essa live aqui, eu vou salvar e colocar no YouTube da mesma maneira que eu fiz com a do Wolverine, né? E aí, quando o pessoal que não assistiu, depois volta lá e acaba assistindo a live lá com o Wolverine. Vocês fiquem tranquilos que essa live aqui é live dona de casa, é live dentro de casa, né? Então, vocês imaginem que essa live assim é vocês sentados conosco, dentro das nossas casas, batendo papo. Acho que eu e o Carlos queremos... Só quer aparecer minha voz, tá travando aqui. Vamos lá, vamos de voz só. Pois é, então vai, Carlos. Você ia falando alguma coisa, eu me interrompi na hora. Ixi, acho que ele caiu. Fiquem tranquilos. Voltaram a ter 30 pessoas, que beleza. Pronto, isso é um bom sinal. Né? Olha o Carlos novamente. Deixa eu chamá-lo. Vocês me ouvem? Eu ouço. Não está aparecendo a imagem, não sei porquê. Vamos lá. Eu vou ler. Tem um texto que eu achei, um texto chamado Como uma Deusa, Considerações acerca da representação da mulher negra nas HQs de Superaventura. É um texto de Ana Paula Oliveira, doutora pela Universidade Estadual de Londrina, e Lucas do Carmo Dalberto, mestre pela Universidade Estadual de Londrina. É um texto bem interessante. Eu queria ler uns trechinhos dele que eu acho que ilustram um pouco essas discussões que a gente está tendo aqui. Os anos 60, cenário de criação da equipe mutante, foram responsáveis por uma expansão de movimentos contraculturais que almejavam uma sociedade na qual os indivíduos tivessem mais liberdade e mais consciência de suas responsabilidades. Nesse contexto,
os negros americanos passaram a reivindicar os mesmos direitos que cidadãos brancos. O fim da escravidão nos Estados Unidos, em 1863, é apontado por Contins e Santana como o início de uma longa trajetória de mudanças nas condições dos ex-escravos. E aí o texto aponta um pouco, vai falando um pouco historicamente desse avanço dos movimentos de afirmação dos negros pós-abolição nos Estados Unidos, até chegar em Luther King, em 56, e na criação dos Panteras Negras. Aí o texto vai para uma discussão específica dos quadrinhos, quando ele coloca no entanto, ao final da década de 60, os negros ainda eram considerados uma subclasse restrita aos guetos, e sua validação como sujeito só ocorreu nas décadas seguintes, quando o espaço social se abriu perante as lutas étnicas. Além de abordar o preconceito racial nas histórias, Stan Lee, que é o criador dos X-Men, criador, né, produtor, e que se torna produtor depois dos filmes, incluiu uma nova figura feminina que possuía igual importância aos personagens masculinos. Ao exemplo da Mulher Invisível, Jean Grey, a Garota Marvel, ainda que apresentasse certa fragilidade, era dotada de poderes tão ou mais espetaculares quanto os seus parceiros de equipe. Ele está falando da Tempestade. Outro apontamento realizado por Oliveira diz respeito à identidade de gênero e sexualidade fixada pelo corte de cabelo, o que Sávio estava falando há pouco, né? Quando ela muda para o moicano, que era um tipo de penteado masculino, né? O comprimento padronizado dos fios irá referenciar a sexualidade de cada personagem. Segundo a autora, em um modelo estereotipado, os cabelos longos irão denotar figuras femininas e feminilidade, enquanto os cabelos curtos indicam figuras masculinas e masculinidade. Dessa forma, indivíduos que não se identificam com as regras de comportamento, sejam elas sexuais ou sociais, são levados a se sentir desconfortáveis ao legitimar esses padrões. É interessante pensar sobre isso pelo seguinte: tanto Tempestade quanto Yansan, para a compreensão do candomblé, Yansan é um orixá feminino, uma mulher, né? Yansan Yamessa Orum, mãe dos 9 Oruns, né? Ela é uma mulher, mas ela é uma mulher que está presente e que adentra todos os territórios masculinos, inclusive o território masculino de domínio dos antepassados. E para o povo iorubano, né, o culto de Egungun é um culto masculino. Yansan e Nanã são as únicas mulheres que transitam. Nanã porque é aquela que devolve a matéria humana à terra, né, a lama, que é a matéria dela. E Yansan porque conquista o direito. E conquista o direito de ser aquela que transita entre a vida e a morte e aquela que conduz os mortos. Yansan é uma mulher, no melhor sentido da expressão, macho. Uma mulher macho no sentido de irromper nos domínios do homem. E é interessante que Tempestade, Aurora também acaba sendo essa personagem feminina que irrompe esses limites, né? Beleza, eu vou parar por aqui, passar para você. Tem uns outros trechinhos que eu vou falando depois. Nossa, depois eu vou querer esse texto. Eu achei curioso, gostei desse texto. Bacana, eu vou depois repetir o nome dele aqui e posso colocar. Você mandou o link, alguma coisa assim, não foi? Eu te mandei o link, mandei sim. Vou dar uma olhadinha nele, muito bom. E é bom a gente aproveitar, inclusive, esse período. Olha a Raiz falando com a gente. A Raiz aí. Outra artista, cantora. Outra cantora retada. Logo a gente tem que fazer umas lives assim, juntando essa turma toda aí, né? Também acho. Pois é. Uma das coisas mais curiosas que assim, a Leomar me perguntou aí mais cedo, a relação da Tempestade com o movimento dos Panteras Negras, na verdade, essas relações estavam todas, acho que o Carlos caiu, essas relações estavam todas interligadas, estavam todas em conjunto, conjuntadas, né? Porque nós estamos passando por um processo no período da década de 70, do que a gente vai chamar de cultura cinematográfica, cultura de séries, chamada Blaxploitation. O Blaxploitation, ele trouxe um monte de personagens femininas com um certo destaque, né? Tomemos cuidado, porque mesmo que a gente fale de protagonismo feminino, protagonismo de feminino negro nessa Blaxploitation, nessa produção cinematográfica de séries da década de 70, ainda assim, a gente está falando de algumas narrativas que mantêm a disparidade de gênero. Então, tomar muito cuidado da gente dizer assim, nossa, as mulheres ganharam protagonismo, então se elas ganharam protagonismo, a gente resolveu o problema do feminismo negro. Pelo contrário, né? A Blaxploitation traz muitas mulheres protagonistas, muitas mulheres com certa autonomia, né? A série Luke Cage, que é mais recente, tem
vestígios desse universo feminino da Blaxploitation da década de 70, mas ainda assim existiam algumas narrativas que tinham ainda a disparidade de gênero como elemento presente, né? E aí na Blaxploitation tem uma atriz chamada Pam Grier, que ela... Pam Grier, nunca sei como é que descreve, mas que ela se viu, na verdade, ela se viu junto com outras mulheres, como a Tamara Dobson e tudo mais, se viu como inspiração estética para Tempestade, mas elas serviram muito mais para a Capitã Marvel na década de 80. A primeira Capitã Marvel, não é a Capitã Marvel que vocês conhecem, não, né? A Capitã Marvel Mônica Rambeau, que é uma mulher negra, militar, e que foi a primeira Capitã Marvel de verdade, antes dessa da Branca ser a Capitã Marvel. Né? Deixa eu ver o Carlos de volta. Carlos, está me ouvindo? É a Mônica. E aí isso, Rafa. E aí, Carlos, está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Só a imagem que não aparece ainda. Mas vamos continuar. Quer que eu desligue e a gente entre novamente? Não, precisa não. Vamos seguir. Tá tranquilo. Vamos seguir? Uhum. E aí o que acontece, respondendo a Liomar, né? As mulheres pertencem... Duas coisas foram importantes para Blaxploitation. Deixa eu ver aqui o que o Anderson está falando. O recente filme do Ed Murphy retrata também o universo também, sabe? Meu nome é Dolemite. Eu não conheço esse filme, vou até procurar, né, essa informação. Olha o Anderson chamando Carlos de Deus ali. Então, é porque eu estou falando, não aparece a imagem, então é Deus, né? Porque Deus não tem uma imagem, né? Mas, enfim, essas mulheres negras, líderes, pertencentes a esse universo cinematográfico, já era uma realidade no período dos anos 70, né? A Raíssa perguntando. Raíssa, a gente não sabe, eu chamei, o Carlos está aqui, ele está com o áudio, mas a gente não está conseguindo a imagem dele, não tá rodando. A Raíssa perguntando. É um problema do Insta. Não foi o Carlos Barro que respondeu. Já ia dizer, olha, Carlos, é alguém respondendo que é um problema do Insta, mas foi você mesmo. Né? Enfim, então, assim, é muito curioso porque a gente imagina que o movimento feminista negro, ele vai ter sua grande força, claro, no período da década de 70, né? Mas ele é um movimento muito anterior a isso. A gente vai ter lá no século XIX a Sojourner Truth falando que ela não é uma mulher, né? Ela perguntando numa fala dela num encontro, uma mulher negra, num período ainda que estava em transição da escravidão. A gente vai ter a Ana Julia Cooper, né? Oi, tira ele e chama novamente. A gente já tentou isso, mas não funcionou, Moza. Então, a gente teve um monte de mulheres que construíram desde o século XIX essa questão da relação entre ser mulher, ser negra e os movimentos sociais, os movimentos de direito. Na década final de 60 e 70, o que a gente vai ter de boom desse movimento vai ser justamente o próprio crescimento do movimento feminista e o quanto que mulheres como Angela Davis, Bell Hooks, Audre Lorde, elas se fizeram presente, mas enquanto herdeiras, né, de outras mulheres como Mayenne Whitter, como a própria Ana Julia Cooper e outras mulheres negras que já faziam isso. Então, na verdade, a Tempestade é herdeira do movimento feminista, muito mais do que herdeira do movimento das Panteras Negras. Né? E tem sobre isso que você está falando, continuando o texto, estou lendo uns trechos bem interessantes de um texto chamado Como uma Deusa, Considerações acerca da representação da mulher negra nas HQs de Superaventura, de Ana Paula Oliveira e Lucas do Carmo Dalberto. E aí, exatamente sobre isso que você acabou de falar, Sávio, tem uma questão interessante aqui, que eles colocam. Outro aspecto apontado por Barbosa, 2010, é a respeito da liderança exercida pela mulher negra em seu grupo social. Nesse sentido, Ororo se destaca por ser uma líder de grande influência em diversas fases da sua existência. Ainda na África, foi líder do grupo de crianças que a acolheu e ensinou a praticar pequenos furtos. Mais adiante, com a manifestação dos seus poderes, passou a ser adorada como deusa, em uma região considerada, entre aspas, subdesenvolvida. Quando se filiou aos X-Men, foi escolhida líder da nova equipe que se formava pouco após a primeira missão que participou, e de novas equipes que se formaram posteriormente. Conquistou a liderança dos mutantes Morlocks em combate com Calisto, que se tornou líder interina do grupo quando Tempestade não estava presente. Ao casar-se com T'Challa, né, que é o Pantera Negra, se tornou rainha de Wakanda
e ao lado do marido, substituiu temporariamente Susan Storm e Reed Richards na liderança do Quarteto Fantástico. Quais são os crossovers dentro do universo Marvel, né? Mas veja que ela sempre está em posições de domínio e de liderança, né? É possível identificar que a frequente liderança exercida pela personagem contradiz um estereótipo de submissão e o histórico de opressão sofrido pela mulher negra. Com exceção dos Morlocks e de Wakanda, Tempestade esteve à frente de grupos formados quase que integralmente por homens brancos. Em um desses casos, inclusive, venceu o parceiro Ciclope em um combate corpo a corpo, numa das batalhas mais celebradas pelo fã dos X-Men. É interessante porque quando você apontou as feministas negras, lindo mesmo, Raíssa, muito bonita observar o percurso dessa personagem, o que, de certa maneira, é o que Sávio fez com a Mulher Maravilha, né, apontando na trajetória dela. Esse texto está falando em Ororo. O interessante é perceber que, como você falou, Sávio, ela está na esteira, o discurso feminista negro, ou o discurso feminista, talvez eu não arriscaria chamar de feminista negro, porque esse discurso se desenvolve um pouco depois, com mais substância, né? Mas o discurso feminista em Ororo, em Tempestade, ela sendo liderança, mulher, liderança de corte de cabelo não convencional, ao mesmo tempo muito bonita e muito forte, isso acaba desenvolvendo uma esteira de um discurso que está, por exemplo, na própria música norte-americana. A grande parte das cantoras de blues e jazz norte-americanas, as divas norte-americanas, elas têm trajetórias que são trajetórias muito difíceis de enfrentamento do machismo branco e de enfrentamento do machismo negro. E, nesse sentido, elas eram líderes das suas vidas, tendo que superar essas contradições que elas viviam nas suas vidas privadas, né? Nas suas vidas domésticas. Então, Ororo, ela é também esta mulher, ela se torna a rainha de Wakanda, a mulher do T'Challa, mas antes de ser a rainha de Wakanda, ela é, em si mesma, uma liderança tanto de si própria quanto de tantos outros. Então, a possibilidade de iluminação dela está aí, fazendo o paralelo que a gente está fazendo com o mito de Yansan, ao mesmo tempo que Yansan foi esposa de Xangô, Yansan foi esposa de Oxóssi, Yansan foi esposa de Ogum, ela transitou pelo mundo masculino. Do ponto de vista da sexualidade, foi rainha deles todos, mas a grande característica de Yansan é a extrema liberdade. A ponto de ser liberta... Que está lá em Tempestade também. Isso, exato. E até o fato de ser liberta de uma ideia tradicional de maternidade, porque quando Oya Yansan retira os seus chifres de búfalo, porque Yansan se transforma num búfalo, ela sai pelo mundo e ela entrega os chifres de búfalo aos seus filhos e diz a eles que ela estará em qualquer lugar, mas que ao ser necessário sua vinda, bastava se bater os chifres de búfalo e ela, no vento, apareceria e aparece para os seus filhos. Então, o empoderamento desta mulher, de Yansan, enquanto representação de feminino, é o ensinamento da liberdade, que é muito semelhante a esse ensinamento de Tempestade de Ororo. Ela é absolutamente livre nas relações dela, inclusive nas relações dela com os lugares de poder onde ela assumiu. Uma outra coisa interessante é o altruísmo de personagens como da personagem Ororo, né, Tempestade, o altruísmo, porque para ser líder dos X-Men, ela também abre mão de algumas vontades e veleidades próprias, né? O fato de liderar uma escola, né, ela, por um determinado momento, ela é a diretora da escola para os jovens, né? Então ela é uma educadora nesse sentido. É muito semelhante ao altruísmo de Yansan, né? Porque Yansan, uma das características arquetípicas que se atribui, inclusive, aos filhos de Yansan e às filhas de Yansan, é o altruísmo. É uma necessidade muito grande de ajudar o outro e de se colocar à disposição do outro dentro da sua liberdade, que certamente tem uma importância fundamental para arquétipos como o arquétipo de Yansan e como o arquétipo de Tempestade. Ela é africana, sim, Raiz. Ela é queniana e foi criada parte do tempo no Egito. Ufa, falei demais. Fizeram uma... Oi? Falei demais. Não, tá ótimo. Gente, ninguém fala demais aqui, não. Todo mundo gosta aqui, a gente bater nesse papo, o pessoal se atrai com isso. E na verdade, Carlos, depois criaram uma origem dela em que ela não era queniana, não.
para poder justificar o nome dela, Morrow, Aurora Morrow, disseram que ela nasceu em Nova York, mas aí foi muito pequena para o Egito, perdeu o pai, isso, e depois foi para o Quênia, né? Mas no final das contas, por ela ter sido filha de uma princesa queniana, então, na verdade, vamos puxar a sardinha e dizer que ela é mais queniana do que nova-iorquina, porque ela nem viveu em Nova York, né? Linear, ela é queniana. É, matrilinear ela é queniana. Então, Raíssa, a gente vai pegar aqui a potencialidade da matrilinealidade, não do patriarcado. Esquece o patriarcado por enquanto. Então, Lurdinha também está aí, que é do plano do municipal de leitura. Vocês depois procuram aqui o grupo, né, o perfil daqui do Instagram e acompanha, que sempre tem alguma coisinha. Eu já estive presente com o pessoal do grupo no Prêmio Jorge Amado, né? E aí, sempre que puderem... Eita, que eu cliquei alguma coisa aqui e descliquei, pronto. Pois é, então voltando, Carlos, sobre isso da origem dela, criaram várias origens para a personagem. A origem que eu falei, daquela da década de 70, depois na década de 90, teve uma história chamada Ororo Antes da Tempestade, quer dizer, contando a história de como seria ela antes de ser a super-heroína Tempestade. Não é à toa que nesse Ororo Antes da Tempestade, eles vão inserir ela como ladra no Egito, eles vão inserir um monte de elementos na personagem. E só depois, é curioso, né, porque ela nunca teve relação com Pantera Negra, e aí depois é que vão construir, na década de 90, uma outra relação dela com Pantera Negra, de que ela encontrou Pantera Negra quando ela fez uma das viagens, né, pelo Egito, no caso. E aí encontrou com Pantera Negra, salvou a vida dele, ela que salva a vida dele. E aí lá em 2006, numa edição do Pantera Negra, a Marvel resolve casar o Pantera Negra com Tempestade, né? E ela se torna rainha de Wakanda. Mas ela já teve um monte de namorado, viu? Essa mulher não seguia muito o padrão de patriarcado e masculinidade, não. Ela já teve caso com Wolverine. Ela tinha um namorado nos X-Men, que era o Forge, que era um super-herói, que tinha o superpoder de inventar peças de ferro, inventar tecnologia. E eu fiquei pensando, caramba, isso é muito Ogum, né? Não é? E aí ela teve um romance com o Forge, ela já deu uns pega no Wolverine, ela já teve uns casos assim. E ela ainda tem outra coisa, ninguém comenta isso, mas ela já foi a deusa do trovão. Em uma edição da década de 90, de X-Men número 23, da década de 90, ela foi ludibriada por Loki, e ela acaba tomando posse de um martelo, chamado Rompe-Tormentas, o possuidor das tormentas, e aí ela se torna a deusa do trovão. Oi? O Corisco de Xangô. Ela pega o martelo. Eu já estou fazendo as interseções aí de um nível e outro. Depois dessa live a gente tem que escrever um artigo, hein? É isso que você falou, querido, é porque eu estou fazendo a ponte com o artigo, que eu achei um artigo muito intertextual com o que a gente está fazendo aqui, né? Voltando ao artigo, ela fala exatamente desses amores eles falam desses amores de Tempestade. Além das questões levantadas até aqui, chamam a atenção os relacionamentos desenvolvidos pela personagem. Em pouco mais de 40 anos de existência, Tempestade se envolveu afetivamente com Forge, que você acabou de falar, de origem indígena, Khan, que era uma alienígena, Wolverine, que era um canadense, e Noturno, um alemão. E mais recentemente se casou com seu amor de adolescência, o T'Challa, que é o wakandense, né? do território fictício de Wakanda. Também houve rumores de envolvimento amoroso da personagem com Yukio, uma japonesa, e a ex-líder dos Morlocks, a Calisto, de origem desconhecida. Chama a atenção nessa lista a presença exclusiva de homens e mulheres que não se enquadram no perfil de homem branco médio americano. Esta constatação é feita pelo pesquisador Amaro Xavier Braga Júnior ao mapear os casais interraciais no universo Marvel durante toda a sua existência. Segundo o autor, com mais de 60 anos de história e 1000 personagens criados, só existiram 10 casais interraciais envolvidos com a identidade negra, e a grande maioria surgida nas últimas 2 décadas. De fato, é possível identificar que essa questão ainda é bastante delicada na sociedade norte-americana. Incrível isso. Raíssa está colocando aqui, democrática demais nos afetos. Livre, né? A essência da tempestade, quando a gente pensa nisso, o vento, o raio,
a chuva, são elementos da natureza absolutamente do território do imponderável e do não dominável, né? Você pode Sim. rogar para que os ventos não derrubem uma árvore, mas você não tem como conter. Nossa capacidade é muito pequena Não, e é diante curioso porque assim, a criptonita da tempestade, ou seja, o elemento que causa fraqueza nela, que controla o pessoal que assistiu a série do desenho animado dos X-Men deve lembrar bastante disso. Um dos elementos que é mais controlador da tempestade, que faz com que ela perca poderes, que faz com que ela entre em pânico, é justamente a claustrofobia. Ela tem um problema. Ela tem um problema com claustrofobia, com isso, com essa relação, então causa medo a ela, causa acessos de ansiedade, justamente por ficar presa em lugares, justamente por ficar contida, né? Então a tempestade não gosta de ser contida. E não tem nada isso é muito interessante. É o lugar mesmo são tantos símbolos que estão aí, né? Símbolos de libertação mesmo do feminino. Do feminino entrando nos domínios masculinos, do feminino relacionando-se com o masculino, apontando uma coisa que é muito interessante, que uma autora, por exemplo, uma autora como Bell Hooks traz, quando ela fala lá no livro dela, o feminino é para todos, e que ela conclama os homens aos ideais feministas, quer dizer, não é necessário ter ódio ao masculino para que se lute contra a dominação masculina, né? É uma bandeira muito forte de Bell Hooks, inclusive que algumas militantes feministas com um teor mais extremo, né? As feministas mais extremistas, elas meio que torcem a cara para essa forma de Bell Hooks tratar a discussão do feminismo, mas que você vê personificado, por exemplo, numa personagem heterossexual ou bissexual, no caso de Tempestade, de Aurora, que relaciona-se com os homens, mas que se coloca no lugar que é preciso colocar. E que é o lugar de liderança, de, assim, nesse território eu mando também. E nesse sentido, esse arquétipo de feminino que está em Tempestade, que está em Yansan, que está nas formas de ser feminino, que não são as formas tradicionais, ele começa a partir dos anos 70 a ganhar muita força. No Brasil como o Brasil de hoje, que a gente está vendo o retorno de uma série de ideias absolutamente dispensáveis nas relações de gênero, a própria negação das relações de gênero, é muito interessante que a gente possa se valer da história de personagens como Tempestade, da história de arquétipos como o de Yansan, para lutarmos contra isso, né? Iveson colocou assim como a Mulher Maravilha, certamente. A Mulher Maravilha, estou diante de um especialista aqui, nem vou falar sobre isso, mas a Mulher Maravilha, ela remonta, inclusive, a própria relação das mulheres da antiguidade grega com os homens, né? Existe algo de Lesbos naquilo ali, independente da discussão sobre exercício de sexualidade, mas existe uma rebeldia feminina daquela ilha e daquele lugar que a Mulher Maravilha encarna, evidentemente, quando ela vem para o mundo ocidental e ela vive no mundo ocidental, né? São exemplos de mulheres mesmo, né? Mulheres necessárias. Não, e é curioso que se uma coisa serve fundamental nesse nosso bate-papo, nessa live, as pessoas que estão aqui conosco, acompanhando nossa conversa, é mostrar para as pessoas, principalmente, de que um discurso que se tem, geralmente é um discurso conservador, de que as mídias de entretenimento agora estão querendo inserir negros, gays e outros ativismos. Isso é um absurdo, porque, na verdade, essas narrativas sempre tiveram essa carga de luta pelas igualdades, pelos direitos, né? Nós estamos falando de uma personagem de 1975, então quando uma mulher negra luta pelos seus direitos hoje, dentro de um país como o nosso, ela não está fazendo algo inusitado. Ou então, pior ainda, quando dizem que os quadrinhos agora inventaram de fazer tal coisa. Tipo, não, os quadrinhos agora não inventaram, os quadrinhos sempre foram. Né? Se a gente tiver essa característica, porque os quadrinhos, justamente por ter uma estrutura narrativa subalternizada pelos meios de comunicação, os quadrinhos até pouco tempo, agora nem tanto, mas até pouco tempo, quadrinhos eram vistos como uma espécie de subliteratura, né? De que se você lê quadrinho é menos, se você lê livro é mais, se você vê animação é menos, se você vê filme com atores é mais. Isso está caindo por terra bastante hoje. Mas como antes eram esses espaços de subalternidade,
a própria fiscalização sobre esses espaços de subalternidade era diferenciada. Inclusive numa fiscalização de entender de que aquilo ali era bobagem que estava sendo narrada, né? Essas ficções, elas não trariam nada. E pelo contrário, essas ficções trazem para a gente o tempo todo as relações que a gente tem, todas inseridas nas dinâmicas de direitos humanos, né? Quando a gente fala dos X-Men, quando a gente fala de mutantes, quando a gente fala de todas essas questões, nós estamos falando, na verdade, de alegorias interpretativas da nossa realidade. A nossa realidade preconceituosa, machista, racista, homofóbica, ela é criticada pela alegoria e que muita gente leva com muita mais facilidade e consideração. É muito mais tranquilo você questionar o machismo quando ele não tem esse nome e ele está sendo tratado por outro termo dentro de um quadrinho, né? Aqueles indivíduos que estão perseguindo mutantes, geralmente homens, que se dizem homens de bem, né? Homens de bem, brancos, héteros, que estão perseguindo os mutunas, como eles chamam nos quadrinhos. Esses indivíduos são, na nossa realidade, esses supremacistas brancos que estão perseguindo mulheres, que estão perseguindo gays, que estão perseguindo negros, né? E que agora parece, que eu não sei explicar, e eu teria que chamar o Carlinhos, o Zacarias, para me dizer até com mais tranquilidade isso, que é entender como, nessas realidades, hoje esse discurso reacionário voltou com força, né? E aí esse discurso também vai atacar os quadrinhos. Lembremos que foi um quadrinho da Marvel, que teve um beijo gay, que fez o prefeito lá entrar em pânico, né? E quando, na verdade, a gente já tem essas relações nos quadrinhos há muito tempo. Quem lê quadrinho, quem acompanha cinema, já conhece. E o contrário, né? O contrário vale. Se os quadrinhos são considerados historicamente uma forma de cultura menor, e ao apresentar esses padrões, como você bem sinalizou, foi um beijo gay recentemente que fez aquela coisa estúpida lá no Rio de Janeiro, né, do prefeito, de querer barrar uma feira de livros, enfim. O contrário também, quando a gente se coloca contra, por exemplo, dentro do humor, a reiteração de estereótipos, é porque nós sabemos o quanto o mundo do entretenimento ele é capaz de fazer com que se fortaleçam estereótipos. E aí a gente vai utilizar. Bom, o que é que a gente quer fortalecer? A gente quer fortalecer a possibilidade de uma compreensão de sociabilidades mais libertárias, ou a gente quer fortalecer Capitão Gay, né? Painho, essas representações que são absurdamente dentro do seu tempo, estão associadas ao seu tempo, associadas a um lugar de fala específico, que era um lugar de fala de uma mídia pouco comprometida, com discursos mesmo minoritários do ponto de vista social, mas que já emergiam naquela época. O racismo brasileiro não era menos agressivo na época de Mussum quanto é hoje. Ele continua no mesmo lugar. A homofobia, o preconceito de gênero, né, as questões de gênero não são mais agudas agora em 2020 do que eram em 1980. A diferença é o tratamento que nós estamos dando a tudo isso. E aí, quando você tem uma personagem de quadrinhos, ou personagens vários, nos quadrinhos, e que eles apresentam de forma, dentro da ficção, o Iverson está aqui, olha a faca, né? Que é uma ironia com a possibilidade dos homossexuais masculinos serem briguentos, e que eu fico brincando muito com isso, né? As pessoas esquecem que existe a ideia da bicha braba na realidade, né? Parar com essa ideia masculina. Gênero e sexualidade, de fato, são coisas muito distintas, e eu não preciso ser brabo para ser homem, como não preciso ser suave para ser, sendo mulher, tenho que ser suave. Todas essas questões que nós fazemos emergir hoje com muita força, elas já aparecem nos quadrinhos, justamente, que é uma coisa que você trouxe, porque era um lugar meio underground, assim, mesmo dentro da indústria, é um underground dentro do establishment. É interessante isso, porque estando, né, vendendo horrores nas bancas de revista, entretendo as pessoas, é possível sim você fazer, você estabelecer modelos, como o Tio Patinhas é o modelo por si do sonho norte-americano de ser rico, né, de ser milionário, de guardar mares de moedas dentro de um castelo, né, aquela coisa que nunca me interessou muito. Eu sempre achei um personagem, mesmo criança, eu achava um personagem assim, de alguém que mergulhava nas moedas de ouro. Primeiro, a gente já era ativista quando a gente era criança, por isso que a gente lia X-Men e companhia, né? Tem um negócio que é o seguinte, eu sempre fui muito higiênico, assim, eu me lembro que eu olhava e dizia, meu Deus, esse dinheiro podre, sujo, ele tá mergulhando aí, tem que tomar um banho. Antes de coronavírus, eu já achava
eu já achava uma porcaria, ficar mergulhando em moeda e tudo mais. Isso, olhe como essas coisas ficam na nossa cabeça, né? Por isso que é tão importante a gente, né, não precisa gostar dessas coisas, mas assim, reconhecer que é interessante você observar esse universo com um olhar menos preconceituoso, sobretudo na academia, né? Eu fiz na Universidade Federal da Bahia, como graduando e como fiz mestrado lá, e quando eu fui fazer a minha seleção de mestrado, eu estudei música popular. Estou falando de 2003, havia uma ideia de que você estudar música popular era estudar uma coisa menor. Infelizmente, a academia está vivendo hoje um descrédito, um desprestígio, né, por um bando de gente que defende a ignorância, que defende a falta do conhecimento, porque não conseguiram, inclusive, chegar lá, né? Os filhos do Jair Bolsonaro, os amigos deles, né? É um povo que passou a vida toda transitando pelas zonas sul, vivendo a partir de dinheiro que a gente não sabe direito de onde veio, e nunca se preocuparam com estudar, porque nunca precisaram, né? E talvez não tenham nem capacidade intelectiva para isso. Nós estamos vivendo a era da bestialidade absoluta, né, no Brasil, mas ao mesmo tempo a academia durante muitas décadas relegou a segundo plano coisas que são muito importantes para a compreensão da identidade brasileira. Por exemplo, eu me cansei de ouvir, hoje eu ouço até menos, mas eu me cansei de ouvir professores dizendo que não perdiam tempo para assistir novelas. Ora, cara pálida, Bastieta do Agreste, quando chegava na casa das pessoas todo dia, 8 horas da noite, com um texto de uma pessoa complicada, que é Agnaldo Silva, mas que lá na personagem de Jorge Amado, tinha muito a ensinar, assim, muito a ensinar, inclusive, de postura do feminino. Você pega cenas dessa novela, é impossível a gente pensar sobre uma discussão mais objetiva a respeito de corrupção e do que aqui significa no Brasil, sem nos reportarmos a Vale Tudo, por exemplo. Foi uma novela que foi um divisor de águas, e tantas outras que a gente pode ver aí. Então, nesse sentido, o mesmo descrédito que a sociedade civil norte-americana dava aos quadrinhos para permitir que tivesse uma personagem como Ororo, um personagem como Wolverine, né, um personagem como o Dr. Xavier, professor Xavier, que é uma metáfora profunda ali de Martin Luther King, das lutas que Luther King trouxe, no sentido não de uma convivência inocente, mas de uma convivência ativa, mas uma convivência que acaba sendo um ensinamento também para muitos movimentos identitários hoje. Eu não quero um mundo de viados, eu não quero um mundo só de mulheres, eu não quero um mundo só de pretos, eu preciso de um mundo onde todos convivam. Então, o professor Xavier traz isso quando ele diz: é preciso que os mutantes e os humanos convivam, porque a realidade está aí. Não tem muita diferença. Por exemplo, diante de um contexto como o que nós estamos vivendo, temos diferenças de cuidados para com, mas diante de algo como o novo coronavírus, por exemplo, todos esses conceitos eles precisam ser relativizados, porque neste sentido existe um negócio que é transversal, que evidentemente vai matar mais pobres do que ricos no frigir dos ovos, na medida em que o acesso à saúde é diferenciado. Mas existe algo que é da convivência entre as pessoas, que é o fato de que todos nós podemos ser submetidos à queda de um meteoro. E aí, sabe, e eu não estou falando aqui de discursos pan-humanizantes, assim, de humanidade frufru, da Branca de Neve, dos Sete Anões, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, a observar essas construções identitárias, esses arquétipos que aparecem no entretenimento, ajudam a gente a ter uma compreensão de que os discursos identitários eles precisam dialogar mais do que se contrapor. Porque nós temos inimigos muito objetivos, que são os inimigos sistêmicos. Então, entre nós, nos nossos discursos identitários, né, e que a academia precisa absorver, né, parar um pouco de se colocar num lugar de julgamento por critérios que são os mesmos critérios da sociedade da sociedade hegemônica contra a qual a academia costuma dizer que está colocada contra. E colocar o seguinte, fazer com que a gente entenda que estudar a Tempestade dos X-Men, estudar a Mulher Maravilha, estudar os Doces Bárbaros, estudar o Pablo Vittar, seja lá quem for, tem tanta utilidade quanto estudar e quanto ficar atento ao discurso da totalidade marxista, marxiana, as teorias da totalidade durkheimianas, a ideia sistêmica que você observa
nos estudos sociológicos e antropológicos do século XIX, essas coisas todas são tão importantes quanto a gente lê O Capital na quarentena. É isso que eu queria dizer. Sim. Né? E é por isso que a gente está aqui falando. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: algumas pessoas me perguntaram assim, mas por que para falar de Tempestade? Aí teve uma que eu disse assim, porque ela é gostosa, eu acho interessante falar dela, eu tenho tesão nela, vou falar dela por isso. Porque eu espero que a pessoa tenha assistido a gente, esteja assistindo a gente e já tenha dito, agora eu entendi exatamente. Trabalhar com Tempestade. A gente tem que lembrar que os nazistas, né, lá na primeira metade do século XX, as fogueiras que eles construíram para queimar livros, eles não queimaram só livros científicos, só livros filosóficos, históricos, não. Eles queimaram romances, eles queimaram literatura, né? Os nazistas perseguiram literatura, né? E se a gente for parar para pensar na realidade brasileira, por exemplo, lá na década de 30, pós-década de 30, com o autoritarismo que estávamos vivendo, aqui em Salvador, ali na frente do elevador Lacerda, a gente teve um cenário de queima de livros do Jorge Amado, vários livros do Jorge Amado queimados. Aí a gente vai parar para pensar, por que um regime autoritário, reacionário, né, conservador, vai se preocupar com ficção? Por que um prefeito está se preocupando com quadrinhos? Por que eles estão se preocupando com essas coisas? Porque, na verdade, essas coisas, a ficção, ela nos serve para criticar a realidade. Né? Toda narrativa ficcional, e eu falei isso, o pessoal que me acompanhou na live do História Futura viu bastante disso. Toda narrativa ficcional, ela traz dentro dela, no DNA dela, uma crítica social, uma crítica à realidade em que se vive. Nenhuma construção narrativa do futuro, cósmico, apocalíptico, Matrix, X-Men, o que vocês imaginarem. Você falou isso na sua live recentemente, né? Você comentou sobre isso na sua live recentemente. Você, na sua live recentemente, falou sobre isso. Então, o que nos acontece é que quando a gente se depara com uma personagem como Tempestade, e a gente, dois amigos, que são dois historiadores, que pensam, que leem, que têm uma bagagem, querem dividir com as pessoas e se propõem a isso, e a fazer uma live para isso, e as pessoas estão na live, isso é ótimo. Né? O nosso objetivo primordial aqui é dizer o quanto que a gente tem como pensar a sociedade através da ficção, através desses arquétipos, através dessas figuras ficcionais. Então, Tempestade nos serve, talvez até, para ser um ponto de partida, para a gente pensar todas as outras nossas dinâmicas. Né? Que quando a gente pensa Tempestade, agora que eu vi que eu tinha apertado um botão aqui, eu não estava lendo as mensagens das pessoas, mas agora eu estou. Quando a gente pensa Tempestade, a gente vai pensar uma Bell Hooks. Quando a gente pensa Tempestade, a gente vai pensar essa questão. Porque quando você pega um quadrinho da Tempestade, por exemplo, uma gráfica, um quadrinho mais destacante, como uma narrativa do X-Men chamada Deus Cria, o Homem Mata. Olha que título emblemático, né? Deus Cria, o Homem Mata é todo um quadrinho feito a partir da ideia de preconceito. Né? Há um senador que é também líder religioso, olha que coisa curiosa, e que persegue os mutantes porque ele vê nos mutantes qualquer coisa menos Deus. Né? Porque ele está interpretando que não há Deus naquele mutante. E quantas vezes uma pessoa que sofre preconceito vindo de narrativas religiosas, de serem negados a eles uma graça divina. Né? Não há Deus no gay. Né? Tivemos um político no período das eleições do ano passado, que um dos vídeos que mais rodou dele foi ele dizendo que os negros foram escravizados porque haveria uma lógica, e que essa lógica seria religiosa, de que os negros seriam descendentes de Cã, e por isso estava legítimo a miséria toda que sofreram enquanto povos escravizados, trazidos para o Brasil, e isso aí justificaria o racismo. Quer dizer, olha como a gente tem uma dinâmica que parte da ficção, mas que pode possibilitar a gente, tanto eu e você e outros professores que nós temos nesse papo, quanto os alunos que estão pensando nessa realidade, quanto os nossos futuros, né, pensadores, a entender como essa ficção ela vai nos remediar a esse momento presente. A ficção fala da gente, a ficção fala dos nossos dramas. Ela pode usar alegorias, mudar alguns elementos simbólicos, mas no final das contas a gente está falando de dramas que ainda nos são pertinentes, né? Como racismo, machismo, homofobia, e acho que acaba sendo, toda vez que a gente fala, né, as duas lives que a gente já fez, são os temas que a gente vai bater nessas lives e acho que eles são bastante necessários. E que estão muito presentes no universo Marvel, né? Muito presentes na forma de... O universo engraçado da DC Comics começou a tratar disso mais recentemente.
Mas o universo Marvel bate muito nisso, assim, eles se notabilizaram, né? Acabaram fechando o nicho de mercado, digamos assim, tratando desses temas. Velho, eu acho que a gente falou bastante, assim, tem muita coisa. Queria agradecer, porque tem muita gente aqui dizendo coisas lindíssimas sobre ficção, sobre as lentes que a gente observa a realidade, né? E tem uma canção que foi composta por Arley Eduardo, né, que você falou um pouco antes, e que ela é uma canção composta no início dos anos 2000, eu não sei se ele está aqui, mas eu me lembro porque a gente estava juntos fazemos parte de um mesmo grupo musical, que era o Bando de Uns, e eu me lembro quando ele compôs essa canção, e eu acabei gravando essa música no meu primeiro disco, em 2009, com a participação de Márcia Short, não à toa, uma filha de Yansan. E ela está disponível no YouTube, se vocês quiserem ouvir, enfim, tá lá. Chama-se Ororo, né? O nome é o nome da própria personagem. E Ororo é, para mim, uma das canções mais interessantes que eu conheço, assim, posso falar tranquilamente, porque não é uma composição minha, então não é cabotinho no meu discurso. É uma composição dele que eu tenho muita honra de ter gravado. E eu vou cantarolar ela uma vez aqui para fixar o quanto essa letra, ela de certa forma expressa coisas que a gente acabou de discutir aqui. E ela é mais ou menos assim. Ororo, dona dos raios, oiá, mutante transliterada, ororo, oiá no espelho, iaô, na sala escura um reflexo, anúncio na tela clara, na tempestade dos arquétipos. Yansan surgiu translúcida, ororo, oiá, tomou tua, iaô. São 8 versos. E são 8 versos? 2, exatamente. 8 versos. Povo, aplaude aí, bota coração. 8 versos que são absurdamente representativos de uma coisa que é a gente entender os arquétipos como um fenômeno que estão aí, né? Um fenômeno que está presente em todas as culturas e que os quadrinhos trabalham basicamente com isso, com arquétipos. E discutir essas coisas todas com o Sávio, para mim, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui. E com essa galera toda aí que está conversando com a gente, prazer muito grande. Karen, minha irmã, chegou aqui, um monte de gente conhecida, Mozart estava aí, LS estava aí. É isso. Que maravilha. Gente, eu vou encerrando. Carlos, brigadão sempre de fazer parte disso. Na verdade, virou um bate-bola nosso que a galera tem gostado. Quando a gente fez o Wolverine, muita gente fez assim, e aí, quando é que é o próximo? E a gente nem tinha próximo, né? A gente tinha pensado do Wolverine, né? E eu já imagino que muita gente vai dizer, certo, e o terceiro agora? Vai ser o quê? Calma. Vamos pensar. A gente pensa direitinho, mas... Vamos fazer Deadpool? Vamos fazer? Bora fazer de quem? Deadpool, porque é um homem, mas é um homem fora Ele é todo fora do eixo. Primeiro que eu queria que Deadpool... Eu queria muito que Deadpool fosse... A gente pode fazer assim, a gente faz votaçãozinha, eu vou botar uma votaçãozinha lá no... acho que o Instagram faz isso, né? Pode ser, vamos botar. Eleição, sei lá. Deadpool e quem seria o outro? Eu pensei em Deadpool porque depois de um pronunciamento de ontem, da divulgação de um vídeo de ontem, eu tive mais vontade que o Deadpool aportasse em Brasília, assim, sabe? E alto, assim, todo. É verdade. Eu acho o Deadpool tão carinhoso que acho que ele podia fazer bem ao palácio, assim, às pessoas que vivem lá. Eu queria fazer um convite. Levar o apago dele. Eu queria fazer um convite para vocês. Amanhã eu estou fazendo os lives aos me conte aí, fale da live. Amanhã você tem live cantando Gal. Cantando Maria da Graça, cantando Gal. Quem está fazendo os meus cartazes é esta pessoa que está aí, que é Sávio Royce, uma artista dos cartazes também, né, além de tudo. E aí, como é Ayako, eu não quem é. Carinhoso que nem o lobo, isso. Mas a gente tá precisando de alguém assim lá, carinhoso que nem um lobo, maluco, com raiva. Olha lá, mas sem brincadeira, amanhã, a partir das 3 da tarde, eu vou estar fazendo a live Canções de Gal, com coisas de Gal Costa, e estou fazendo uma live, cada domingo uma live.
E aí, se alguém quiser assistir, vai ser pelo meu Instagram, que é o Carlos Barros Oficial, e também no meu canal do YouTube. Tá certo? Sávio, muito obrigado. Sigam o Carlos Barros, que vai fazer isso todo domingo, amanhã, 3 horas. E amanhã já vou divulgar com o cartazinho lá, tudo direitinho, né? E nos vemos 3 horas amanhã, mesmo que eu não participe, né? Mas eu vou assistir, ouvir você como das outras vezes, sempre legal. O Carlos vem fazendo isso com outras intérpretes, né? A passada foi Maria Bethânia, Elise. e a anterior foi Simone. Não, foi Simone, depois Bethânia, depois Elise, e agora eu comecei com... Ah, teve a Elis, foi. A Elis, né? Foi. Mas, gente, obrigado por terem ficado conosco aqui. Carlos, brigadão sempre por essa parceria. Acho que a gente vai repetir isso mais vezes. Vamos sim, o povo tá gostando da sugestão da tua aí, você já viu? É. Muita gente... Sim, aí eu tô vendo aqui, tá, e eu vou salvar a live, eu vou ver se eu edito a live, salvo a live. Eu acho que eu não vou nem editar muito. Acho que os errinhos da live também são bem-vindos, né? Parte. E aí eu vou salvar a live no YouTube e eu deixo lá certinho. Gente, brigadão por tudo. Carlos, beijo, meu querido. Beijo pra todo mundo, viu? Saúde. Bom estar sempre contigo. Saúde pra nós. Pra nós, né? Vamos enfrentar essa quarentena assim, dessa maneira. Vamos sim. Um abraço, até a próxima. Abração, até mais. Tchau, gente.